Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. José se torna mestre independente de carpintaria. Entendendo que o anjo lhe transmitia a vontade divina, José se apressou em executar as instruções recebidas e passou a exercer sua profissão independentemente. Alugou um local perto do templo e lá exercia sua profissão, dormia e fazia suas frugais refeições. Não saía a não ser para o templo e para executar tarefas necessárias à sua vida e profissão. Comia principalmente pão e frutas. Bebia muito pouco vinho, assim mesmo misturado com água. Seu prato preferido era sopa de hortaliças com legumes, que tomava muito raramente. Na verdade, vivia modesta e penitentemente, e passava por privações muito alegre e com grande satisfação espiritual. Mas Deus o aquilhoava muito com suas graças de natureza espiritual. E José permanecia solitário e silencioso na maior parte do seu tempo. Em sua oficina jamais eram vistas pessoas ociosas, discorrendo sobre assuntos fúteis ou supérfluos, pois o santo não era dado a esse tipo de conversas. E sendo ele visto como simples e pouco brilhante pela maioria das pessoas, vivia em paz, em sua solidão, praticamente desapercebido de todos. Contudo, muitas pessoas se dirigiam à sua oficina para encomendarem trabalhos, pois o santo não os rejeitava. Quando eles lhe pagavam, considerava tais pagamentos mais como sendo caridade do que remuneração, e agradecia efusivamente aos seus clientes. Daquilo que recebia, guardava para si o estritamente necessário para a sua manutenção e dava o restante para os pobres a título de esmolas. O anjo lhe havia dito para que assim agisse, e ele o fazia com toda a seriedade e pontualidade. Acontecia às vezes de ele se encontrar em situação financeira precária, sem dinheiro até mesmo para alimentação. Ele então se dirigia ao templo e orava a Deus para que provesse suas necessidades. O Senhor não deixava de atendê-lo, e seus vizinhos alternadamente lhe faziam ofertas de frutas, hortaliças, pão e o que mais estivesse necessitando. Essa virtude dos vizinhos o agradava sobremaneira, e ele agradecia a Deus e a todos que o ajudavam. O Senhor providenciava também para que recebesse novos trabalhos sem ter que procurá-los, pois era excessivamente tímido para isso. Tinha, aliás, nesse sentido, grande confiança em seu Deus, de que ele providenciaria a todas as suas necessidades. Isso deixava muito tranquilo e sossegado, esperando sempre pelas providências divinas, que jamais lhe faltaram. Quando se encontrava só em sua oficina, ajoelhava e se oferecia por completo a Deus, dizendo: Meu Deus, aqui estou, todo vosso, e não existe coisa alguma que possa separar-me de vós, pois sois toda a minha fortuna e apoio, toda a minha alegria e todo o meu trabalho. De vós espero somente ajuda e conforto, e nada mais espero que vossa presença em meu espírito. Renuncio a todas as coisas materiais que me podeis dar e abraço voluntariamente minha pobreza e todas as humilhações e sofrimentos, pois estou certo de que assim vos agradarei, meu Deus, Senhor único e dono de meu destino. Assim conversava ele com Deus e se sentia extremamente alegre com isso. Ia ao templo com maior frequência e lá se mantinha longamente a orar, não permitindo Deus que pessoa alguma o observasse nessas ações. Por essa época, a santificada Virgem Maria, destinada a tornar-se mãe do Verbo Divino, também frequentava o templo.
Suas extraordinárias virtudes eram admiradas e respeitadas por todas as outras donzelas no templo, e em especial por aquelas responsáveis por ela, tendo essa sua extraordinária reputação já se espalhada pela cidade. José, que praticamente não conversava com pessoa alguma sobre assuntos gerais, não estava ciente dessas maravilhosas qualidades. Determinada noite, entretanto, o anjo lhe apareceu e mencionou uma certa jovem do templo, muito querida e amada por Deus em razão de suas virtudes, admirável pureza e santidade. Tratava-se de Maria, filha de Joaquim e Ana, a quem José conhecia perfeitamente, pois também eram de Nazaré. O anjo lhe dizia mais, para que louvasse e agradecesse a Deus pelos favorecimentos e graças que ele concedia àquela jovem, e que se alegrasse da sua existência e pelo fato de ser ela tão digna e tão amada por Deus. O santo foi tomado de grande júbilo e, conforme instruções do anjo, agradeceu ao Senhor. E tanto se alegrou pela existência da jovem que acabou por introduzir em seu coração um santificado amor por ela. E por isso passou a ir ao templo mais vezes, já também movido por esse afeto que lhe tinha. Embora jamais a tivesse visto, tinha amor por ela, em razão daquelas suas grandes virtudes. Dessa forma, uma vez no templo, orava e agradecia a Deus, que se havia dignado a enviar ao mundo uma jovem tão santa e tão pura, e para que ele continuasse a conceder-lhe sempre maiores graças, de tal forma que, à medida que ela crescesse em idade, viesse também a crescer em suas virtudes. E essas orações muito agradavam ao Senhor, que teve por bem iluminar também a donzela, fazendo com que ficasse ciente da existência de José, de todas as virtudes que possuía e do quanto ele rezava por ela. A partir desses conhecimentos, Maria passou também a rezar por ele, para que o Senhor lhe desse todo o seu amor e lhe concedesse muitas graças. Deus ouvia também essas súplicas de Maria e passou a proteger a ambos, que embora não se conhecessem nem jamais se tivessem visto, de tudo sabiam por arte da revelação divina. Maria tinha também amor por José, em razão da clara compreensão que tinha das suas raras virtudes e de que Deus o amava muito. Por período de 10 anos, ambos usufruíram assim dos benefícios de suas recíprocas orações. E se amaram santamente em Deus, sem se verem ou conversarem. Apenas às vezes, quando o anjo falava com José durante seu sono, informava-o de que Maria rezava muito por ele, e isso levava grande alegria à sua alma. Em uma dessas vezes, o anjo lhe disse que a jovem havia decidido dedicar-se totalmente a Deus, mantendo-se virgem, fato que era muito do seu agrado. A essa afirmação, o santo teve também por bem imitá-la e consagrar todo o seu amor ao Senhor. Entretanto, tratando-se de prática completamente inusitada, teve dúvidas quanto ao seu agrado a Deus. E se deveria mesmo agir dessa forma? Por isso foi ao templo suplicar ao Senhor, para que manifestasse sua vontade nesse aspecto. Após muitas súplicas, ele se manifestou, através da voz interior de José, e lhe disse que apreciava muito o voto de José, em termos de completa castidade, e que ele lhe daria ajuda e proteção nesse particular, caso o santo observasse à risca. Essa manifestação através de seu espírito foi muito considerada por ele, por se ter revelado diretamente ao seu coração. Fez então seu voto de perpétua castidade, e seu coração se encheu de alegrias patrocinadas por Deus para que soubesse de quanto tal voto lhe agradava. José teve assim elevado sentimento de contemplação e de êxtase mesmo,
em que o Senhor lhe mostrou as muitas vantagens inerentes à nobre virtude da pureza. E ele se sentiu, então, grandemente incentivado e satisfeito com o voto feito. Rendeu graças a Deus por lhe haver proporcionado tal inspiração e aceitou seu voto com prazer. Em seguida, retomou a sua oficina, cheio de alegrias e felicidade. Na noite seguinte, recebeu nova visita do anjo, informando-o que aquele seu voto muito havia comprazido a Deus. Comunicou-lhe também ser muito grande a ansiedade da jovem Maria pela vinda do Messias prometido e que ela orava intensamente nesse sentido, e que Deus apreciava sobremaneira essas orações e com certeza aceleraria a vinda do prometido. José deveria imitá-la nesse particular e manter-se permanentemente grato a Deus por isso. Acordando, o santo suplicou o Senhor, com ainda maior fervor, para que enviasse logo o prometido Messias. Foi então para o templo, onde ratificou essas preces todas. Após longo período de orações, José passou aquele seu característico estado de êxtase e lhe foram revelados muitos segredos divinos sobre as qualidades e virtudes todas do Messias durante o tempo de sua estada entre os homens. Tais revelações reforçaram seu desejo pela vinda do Redentor, e o santo sentiu então um irreprimível desejo de conhecer e poder conviver com o Salvador. Todavia achava-se indigno de tanto, em razão de sua grande humildade, embora tivesse muita confiança na bondade de Deus, que já tanto o favorecera. Através de todas essas graças que recebia, e também pelas muitas orações que a santificada jovem Maria fazia por ele, o santo atingiu um estado de vida em que nem mais parecia uma criatura humana, mas sim um anjo do paraíso, sempre ligado em Deus e no grande amor que tinha por ele, e no desejo de agradar. Em todos os seus atos, passava dias inteiros em contínua elevação de espírito, e também boa parte de suas noites, e se esquecia até mesmo de alimentar-se, pois se sentia plenamente saciado pelo prazer de conversar com o Altíssimo. E nesse inusitado estado dizia: ó meu Deus, como concedeis tantos favorecimentos e alegrias para um pobre miserável como eu? Como é imensa a vossa bondade comigo! Como sois generoso! E quanto dignas de fé são vossas promessas! Oh, quanto faria eu para vos merecer! Como mostrar meu reconhecimento por todas as graças que me são concedidas? No momento nada mais posso oferecer que não seja a mim mesmo completo e a minha servidão, que a vós ofereço de todo o coração. Fazei de mim instrumento de vossos desígnios, pois estou plenamente preparado para sacrificar-me e estar a vosso serviço. O santo jovem desejava ainda muito poder fazer pela glorificação de Deus, embora se reconhecesse insuficiente para tanto, e muito se aborrecia com a sensação de que não tinha condições de executar os desejos de Deus. Uma noite o anjo lhe apareceu outra vez e disse que chegaria o tempo em que ele teria ocasião de colocar em prática aquelas suas boas intenções. O santo passou então a aguardar com ansiedade a chegada daquele momento, que ele denominava de tempo feliz. De facto, assim aconteceu, pois mais tarde dedicou muitos esforços para manter a vida do Verbo encarnado, sustentado pelo trabalho de suas operosas mãos. Sem estar perfeitamente ciente dos objetivos de Deus, rejubilava-se antecipadamente por aquele tempo que iria ser de grande felicidade. José vivia dessa forma, de maneira a mais simples possível, e jamais questionou
as promessas feitas pelo anjo, jamais explicitadas com clareza, e nunca procurou saber quais fossem elas exatamente. Apenas esperava com grande resignação. Aplicava-se somente em suas preces, para que Deus as cumprisse, e agia por saber que essas suas orações muito compraziam ao Senhor. De facto, em tudo e por tudo, rendia suas graças a Ele e agia de forma a dar-lhe as satisfações que podia. Jamais se afastou de suas vontades e agradecia sempre profusamente por todos os favorecimentos que recebia, mostrando-se extraordinariamente reconhecido e se oferecendo a Ele sem quaisquer reservas. Nesta parte que eu leio, em que tem como título José se torna mestre independente de carpintaria. José, depois de aprender o ofício de carpinteiro, eis que ele começa a exercer a sua profissão de uma forma independente. Alugou um local perto do templo e lá exercia a sua profissão. Dormia e fazia as suas refeições rápidas ali mesmo, naquele local. E o que é mais interessante é o que ele comia. Ele comia principalmente pão e frutas. Bebia muito pouco vinho, e mesmo assim esse vinho era misturado com água. E o seu prato preferido era sopa de hortaliças com legumes. E acho interessante porque é uma espécie de jejum que São José fazia, que parece que o pão e a fruta é alimento, muito alimento, e hoje em dia quase não se come muita fruta. Preferem aquelas sobremesas mais adocicadas, mais com cremes, e antigamente, quase sempre, ao final de cada refeição, as pessoas comiam uma peça de fruta, como se dizia. Quer dizer, esta forma simples de comer de São José ensina-nos muito sobre a nossa forma de comer. Por vezes nós queremos comer muito e às vezes nós não nos sentimos saciados. São José, ele queria muito ter tempo, ter o seu tempo quase que entregue a Deus. Trabalhava na arte da carpintaria para manter a sua vida, mas mesmo aquilo que ele recebia, como aqui se diz, ele sempre repartia alguma parte para os pobres. E por vezes ele tinha dificuldades. E quando ele tinha dificuldades até para conseguir alguma comida para a sua alimentação, ele ia ao templo pedir a Deus que o ajudasse. E se aparecia algum vizinho que lhe trazia frutas, trazia pão, era o suficiente, pão e frutas, para ele se manter. Então São José mostra uma grande humildade, uma vida de pobreza voluntária. Ele podia começar a fazer do seu trabalho um meio de sustento, e não apenas meio de sustento, mas também um meio de riqueza. Mas o que ele desejava era fazer a vontade de Deus, e conforme o anjo que lhe aparecia em sonhos lhe dizia, ele ia fazendo. Ele não queria ir nada contra Deus. O que ele queria era fazer a vontade de Deus. Não rejeitava os trabalhos que lhe aparecia, pedia a Deus para que viessem ter com ele para encomendar trabalhos, e agradecia a todos aqueles que lhe pagavam. São José era extremamente tímido, então por isso ele tinha confiança em Deus, de que a providência divina iria lhe dar os meios necessários para o seu sustento com o seu trabalho. O trabalho é o melhor meio de sustento que pode haver. Por vezes as pessoas hoje em dia acham que o trabalho é algo penoso, quase como uma obrigação. Mas na verdade o trabalho é um meio de se chegar ao nosso sustento.
não pode ser encarado como um meio de apenas um sacrifício, mas pode ser encarado como São José o encarava, para sustento diário. Por isso São José, quando estava na sua oficina sozinho, ele se ajoelhava e fazia esta bela oração. Esta bela oração que eu acho que até devíamos nós fazermos todos os dias. Meu Deus, aqui estou, todo vosso, e não existe coisa alguma que possa separar-me de vós, que sois toda a minha fortuna e apoio, toda a minha alegria e todo o meu trabalho. De vós espero somente ajuda e conforto, e nada mais quero que vossa presença em meu espírito. Renuncio a todas as coisas materiais que me podeis dar e abraço voluntariamente minha pobreza e todas as humilhações e sofrimentos, pois estou certo de que assim vos agradarei, meu Deus, Senhor único e dono do meu destino. Assim conversava ele com Deus. São José conversava muito com Deus, não somente no templo, também na oficina, no local de trabalho. O seu pensamento estava em Deus. E ia ao templo com mais frequência, porque agora já não tinha o patrão, não é? Ele podia ir quando pudesse. E estava lá durante muito tempo a orar. Mas Deus também permitia que as pessoas não vissem naquele estado, porque infelizmente as pessoas, quando veem uma pessoa ir muito para o templo, para a igreja, começam logo a dizer: oh, essas pessoas só vivem na igreja. E Deus não permitiu que as pessoas o observassem nesses momentos, porque São José precisava ficar oculto. Como estava, quase ninguém percebia da sua presença. E Deus queria assim. Deus queria São José, uma pessoa quase invisível, uma pessoa que se oferecia totalmente a Deus. E por isso, por essa altura, a Virgem Maria também já estava a frequentar o templo e ela já era reconhecida entre as donzelas do templo e suas responsáveis como possuidora de extraordinárias virtudes. A reputação dela estava já muito conhecida pelas suas maravilhosas qualidades. Mas São José não sabia nada dessas coisas, porque São José pouco falava com as pessoas sobre assuntos gerais. Até que o anjo lhe apareceu em sonhos, determinada noite, e disse que havia uma certa jovem no templo, que também era querida e amada por Deus, por causa das suas virtudes. E José a conhecia perfeitamente. Ela era Maria, filha de Joaquim e Ana, que também eram de Nazaré. E o anjo disse: ela tem tantas virtudes. Dê graças a Deus que haja alguém assim, tão digna e amada por Deus. E realmente São José ficou maravilhado com isso. E conforme as instruções do anjo, começou a agradecer ao Senhor por causa da existência daquela jovem, tão amada por Deus. E São José começou a ter um amor santificado em seu coração por ela. E começou a ir mais vezes ao templo. Mas nunca chegou a ver Nossa Senhora. Nunca chegou a ver a Maria. Aliás, durante 10 anos, eles não se viram nem se conheceram pessoalmente. Mas foi preciso que, aos poucos, estes conhecimentos também fossem dados a Maria, a dizer que havia um homem chamado José, que também tinha muitas virtudes, e que também ele rezava por ela, por saber que ela tinha muitas virtudes. E ela então começou também a rezar por José, por ser também uma pessoa amada por Deus. Maria começou a rezar por José, e José começou a rezar por Maria. E Deus ouviu a oração dos dois e concedeu muitas graças, passando a proteger a ambos, embora não se conhecessem.
e jamais se tivessem visto, mas tudo sabiam por arte, por meio da revelação divina. Os dois sabiam da existência um do outro, mas nunca se tinham visto. Tudo o que eles sabiam era de uma forma interior, por graça de Deus. Maria também tinha amor por José, em razão da sua clara compreensão das suas raras virtudes, porque Deus o amava muito. Este amor que estamos a falar aqui é um amor extremamente difícil de hoje em dia as pessoas aceitarem, que é um amor em que se gosta de alguém apenas por amor a Deus. Porque cada pessoa que amamos ama a Deus. Não é um amor como aquele amor que se vê nas novelas. Esse amor é um amor praticamente que pede sempre ao outro que lhe dê algo em troca. O amor em Deus é um amor que não pede nada em troca. É um amor que é dado sem pedir nada em troca. Como nós amamos a Deus, nós devemos ter um amor por Deus, sem ser aquele amor que está à espera que Deus também dê conforme nossos desejos. E se for conforme nossos desejos, nós continuamos a amar. Quando Deus não nos dá aquilo que nós queremos, começamos a dizer que Deus não existe. Isso não é amor. Mas esse é o amor que muitas vezes é visto nas telenovelas. É o amor que só é amor enquanto nós temos o que nos agrada naquela pessoa. Quando deixamos de ter aquilo que nos agrada, nós dizemos que o amor acabou. Temos de procurar outro. Isso nunca foi amor. O verdadeiro amor é aquele que dá, que se dá, sem querer nada em troca. O verdadeiro amor não pede uma retribuição. Por isso que se chama amor. E as pessoas fazem muita confusão, porque pensam que aquele amor só é amor enquanto se é feliz com aquela pessoa. Isso não é amor. Porque só temos amor enquanto essa pessoa nos dá prazer. Quando ela deixa-nos de nos oferecer aquilo que desejamos dela, dessa pessoa, nós já não queremos. Dizemos, já acabou. Mas nunca começou. O amor nunca começou aí. Por isso, hoje em dia, os casais acham que o amor é enquanto se é feliz com aquela pessoa. Mas isso não tem nada a ver com amor. Porque o amor requer um sacrifício. Isso não quer dizer que as pessoas vão estar subjugadas a uma pessoa. Isso não tem nada a ver com isso. Por vezes vai haver situações na vida em que o amor vai estar à prova. Porque vai haver momentos em que a pessoa não nos vai dar a atenção que nós desejamos. Por várias razões. Por razões de trabalho, por razões de saúde, por razões, às vezes, de vida familiar. Por exemplo, quantas vezes uma pessoa, uma esposa ou marido ficam doentes e nessa altura da doença, a pessoa, por causa das dores, por causa de todo o desconforto da doença, ela se torna mais difícil de aturar. Como se diz, a pessoa fica mais difícil de ser amada, porque ela mostra-se, por vezes, arrogante, ou mesmo uma pessoa que não sabe aceitar a sua doença e culpa os outros, até a própria companheira, a pessoa que está com ela, por causa da doença. E a pessoa que está com aquela pessoa tem que pensar assim, que o que está a viver é uma prova. Porque o amor é isso.
Quando a pessoa ama o outro, ama-o e quer vê-lo feliz. E por mais que haja contrariedades no casal, a pessoa continua a cuidar dessa pessoa. E isso faz com que as pessoas cada vez mais percebam que o amor não tem nada a ver com aquilo de querer sempre algo em troca. Por vezes vai haver alturas em que alguém, um dos lados, vai ter que dar mais cuidados do que o outro. Uma viagem que um tenha que fazer e o outro tem que ficar a cuidar dos filhos. Ou mesmo numa altura em que a pessoa teve a tristeza e o luto de alguém muito querido e por causa disso fica mais isolada e não consegue, por vezes, lidar com a pessoa que está ao lado. Torna-se mais tristonha. Tudo isso faz parte de pessoas que se amam. E é preciso ver que entre José e Maria havia esta relação de amor, que é um amor que não tem nada a ver com as telenovelas. É um amor que vem de Deus. O amor só é verdadeiro quando amamos o outro por Deus. E era o que acontecia aqui. José gostava de Maria porque ela era agradável a Deus. E Maria gostava de José porque ele era agradável a Deus. As pessoas, José e Maria, gostavam um do outro. Não pelo outro em si próprios, mas porque o outro era amado por Deus. É uma diferença muito grande. Quando começamos a amar o outro, porque esse é amado por Deus, nós conseguimos amá-lo, apesar das diversidades, das tempestades que acontecem. Quando vemos no outro esta imagem de Deus e dizemos, essa pessoa é muito amada por Deus, não posso abandoná-lo neste momento. Esse amor é verdadeiro. E quando o anjo disse a José que Maria tinha feito um voto de virgindade perpétua, José também quis fazer esse voto. Mas naquela altura, um homem fazer este voto é algo um pouco que não era usual naquela altura. Ele pensou, devo fazer isso? E foi ao templo pedir ajuda, se realmente ele podia também fazer um voto como fez Maria. E Deus manifestou que era do seu agrado esse voto de castidade perpétua. E o anjo também ratificou isso no seu sono, quando lhe apareceu no sono e disse-lhe que sim, que Deus aceitou o seu voto. Então São José estava cheio de alegrias, porque agora também havia nele uma intenção de dar a Deus algo muito sagrado nele, que era a sua castidade. E depois, quando ele soube que Maria também rezava para que viesse o Salvador, o anjo também pediu, olha, reze também para que o Salvador venha, o Messias prometido venha. E então os dois rezavam, tanto Maria como São José, sem saberem que os dois, seria por meio dos dois que viria o Messias prometido. Eles rezavam intensamente para que o prometido Messias viesse. E José queria muito de conhecer o Messias, de ajudá-lo, de realmente colocar diante do Messias todo o seu trabalho, toda a sua ajuda. Tanto é que São José mais parecia um anjo do que um homem, de estar quase que em êxtase, pelo que se vê. Ele rezava tanto que até ficava em êxtase, porque até de noite ele rezava, até se esquecia de se alimentar. E ele dizia, oh meu Deus, como concedeis
tantos favorecimentos e alegrias para este pobre e miserável que sou eu. Que imensa bondade para comigo, como sois generoso, e quanto dignas de fé são vossas promessas. Oh, quanto faria eu para vos merecer! Como mostrar meu reconhecimento por todas as graças que me são concedidas? Neste momento nada mais tenho para oferecer, dizia ele, do que a mim mesmo, a minha servidão. Fazei de mim um instrumento dos vossos desígnios. Esta oração é um louvor de completa entrega a Deus, de ação de graças de completa entrega a Deus. Mais uma oração que podíamos fazer. São José, apesar de tudo, sentia que era insuficiente, no sentido de dar o que ele queria dar a Deus, e que ele não conseguiria fazer o que Deus queria dele. São José era muito humilde, mas o anjo lhe apareceu uma noite em sonhos e lhe disse que ele iria ter o tempo lhe seria dada ocasião para colocar em prática aquele gosto que ele queria de poder fazer tudo para a glorificação de Deus. E ele, quando soube que um dia ele teria essa oportunidade, ele chamou esse tempo de tempo feliz. E efetivamente São José vai ser o sustento da Sagrada Família, vai manter a vida do Verbo encarnado pelo seu trabalho e suas operosas mãos. São José não sabia do que Deus estava a reservar-lhe, nem Maria também sabia, mas José vivia mesmo assim de maneira simples. Não questionava as promessas feitas pelo anjo, jamais quis saber profundamente melhor sobre elas. Rezava, conforme lhe foi pedido. Agradecia a Deus por tudo. Queria fazer a vontade de Deus. Estava sempre extremamente reconhecido por todas as graças que Deus lhe concedia. São José nos ensina neste momento que nós, quando estamos em união com Deus, e o que nós queremos é amar a Deus e amar o próximo, vendo nesse próximo o amor que Deus tem por esse próximo, por essa pessoa. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, nós quando amamos o outro como a nós mesmos, queremos que o outro se sinta feliz e bem, como nós queremos nos sentir bem e felizes. Devemos pensar nesta história, e eu estou cada vez mais entusiasmado de ler este livro e partilhar convosco neste canal, porque é maravilhoso a forma como esta feira vai contando a história de São José, e cada coisa vai se encaixando na história de São José e de Maria, e como este amor, este verdadeiro amor que o mundo hoje não fala, mas é esse amor que gera a verdadeira vida, o verdadeiro amor que ama, porque ama a Deus. São José, ajuda-nos, ensina-nos a amar os outros da mesma forma como amastes a Maria. Ajuda-nos a ver no outro uma pessoa amada por Deus. Ajuda-nos a dar graças a Deus todos os dias por tudo o que nós recebemos. E ao mesmo tempo nos ajuda também a sermos fiéis às promessas, aos votos que fizemos a Deus. São José, ajuda-nos também a nos esforçarmos no caminho da santidade, a nos esforçarmos de sermos melhores católicos, a nos esforçarmos a cumprir os mandamentos de Deus, mesmo que o mundo à nossa volta já não queira amar a Deus e amar os seus mandamentos. Na altura de José, muitos já andavam completamente distraídos. Já nem sabiam, talvez, que vinha o Messias. Estavam mais preocupados com
a vida material. Mas havia pelo menos 2 pessoas que estavam completamente dedicadas a Deus e a pedir para que o Messias esperado, o Salvador, viesse ao mundo. São José e a Maria Santíssima. Peçamos a Deus que sejamos capazes de imitar estes exemplos. Que num mundo em que vemos tantas pessoas distanciadas de Deus e da sua vontade, sejamos nós esta luz que ilumina os povos, luz de verdadeiro amor, como foi São José e Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.